que, para minha ótima lembrança dela e satisfação que tive, foi minha estudante e trabalhou num tema de pesquisa muito interessante, bonito comigo, sobre o que chama atividade óptica natural. E nós mantivemos uma amizade estreita desde essa época, e ela tem se dedicado a coisas muito bonitas na área de ensino de ciência. Então, com muita autoridade, vai falar sobre isso, desafios para o ensino de física no ensino médio. O título é Era uma Vez. Bom, primeiro é o exemplo em que o apresentador é mais famoso do que quem apresenta a palestra, né? E, realmente, ter trabalhado com Moisés foi uma coisa extremamente importante na minha vida como estudante. Tá certo? Então, depois a gente fala só um pouquinho sobre isso. Então, era uma vez, na verdade, de certa forma, um pouco do que eu fiz depois da minha aposentadoria, eu sou aposentada, um certo professor Moisés, no dia que depois da minha aposentadoria, ele me disse: você não pode ficar sem fazer nada. É importante que você tenha alguma atividade. E aí, como eu sou hiperativa no que eu gosto, então saí por aí fazendo o que eu gosto, que é divulgar a ciência. Então, é ver o problema que eu comecei a detectar depois que eu saí da universidade, sobre o problema da linguagem. Tá? Como é que a gente começa repassando essa informação. Esse trabalho, na verdade, essa palestra foi apresentada inicialmente no Instituto Federal de Nilópolis, no Rio de Janeiro, para os alunos de licenciatura de lá. Tudo começou com isso, porque quando eu comecei a querer dar palestras, eu pedi um pedaço de papel para a pessoa, eu botava o meu telefone, o meu e-mail, e ninguém me levava a sério. Então, eu tinha que fazer alguma coisa mais formal. Então, há 8 anos atrás, eu estava no estudo de física. No dia 6 de maio, me aposentei, certo? O que não é aposentadoria da física, é aposentadoria do instituto, apesar de eu continuar indo lá sempre. E eu tinha um sonho, falar de física numa linguagem acessível para jovens e até crianças de 4 anos. E aí eu precisei de uma apresentação. Hoje eu tenho um blog onde eu coloco todo o material que eu desenvolvi lá. Tá? É tudo gratuito, você vai poder baixar os arquivos. Algumas das palestras que eu vou mencionar aqui, eles estão no YouTube, porque foram gravados por colegas da UERJ, lá de Resende. Então, é aqui que eu tive que fazer, porque ninguém levava a sério o meu papelzinho. Né? Você tem que ter um cartão, você tem que ter alguma outra imagem. E aí, eu sou, na verdade, a 2ª geração de sírios libaneses no Brasil, e sendo da geração, né, de imigrantes, eu sou da escola pública, né, a Escola Municipal Cuba, ginásio, porque eu sou da época ainda do ginásio, não era a nomenclatura atual, e aqui, Colégio Estadual Gilberto Amado. É só para mostrar por que da minha opção de ir nas escolas públicas. Então, praticamente 95% dos lugares onde eu fui, nesses 8 anos, são escolas públicas. Porque é a maneira como eu vejo devolver a essa escola pública a formação que ela me deu. Não é que eu tenha qualquer problema com escolas particulares, mesmo porque meu afilhado está numa escola particular. E todo ano eu obrigo o bichinho a assistir pelo menos 2 palestras minhas. Tá certo? Da última vez ele disse: Linda, olha só, você troca livro e quebra-cabeça por um Lego? Aí eu disse para ele que eu ia pensar. Né? Então, eu sou da escola pública. E aí, o que eu faço? Eu pego meu carro, eu moro no interior, a maior parte do tempo eu fico no interior do Rio, Miguel Pereira, e aí eu vejo uma escola e paro. Estou na área rural, paro, pego meu computador e tento convencer uma diretora a deixar falar para os alunos. Algumas, quando querem, marca a data. Quando não quer, é fácil, eu vou te ligar depois. E o depois são anos e anos de espera,
sem que eu receba essa ligação. E aí eu comecei a fazer a divulgação no ensino médio. Né? Eu tinha uma palestra chamada Tijolos da Natureza, e aqui a gente tem tipicamente o problema de nós, quando divulgamos a informação que nós temos. Nós estamos acostumados a nos basear em palavrinhas que têm significado para nós. Mas para o leigo, para aquele que começa a estudar, ele não entende o que é que você está falando. Então, se você ler o meu resumo, apresentamos uma visão geral sobre as partículas elementares, a partir de todas as substâncias são constituídas. Para todo mundo aqui é trivial. Mas para alguém que não é da área, nós temos alguns fisiquês, partículas elementares. Quando eu digo partícula elementar, eu estou supondo algumas propriedades. Quem não conhece, quem não é da área, não vai saber. Substância, por que não as coisas? Então, nós usamos o fisiquês. E uma das pessoas que me fez notar foi quando eu dei essa mesma palestra, no dia 24 de agosto de 2010, no sul de Minas, na universidade, lá em Lavras, né, em que o grupo do PIBID, da Universidade Federal de Lavras, eu tenho uma aluna lá, então eu dei uma forçada, ela me convidou, claro, você dá uma forçada, ela me convida por livre e espontânea vontade, e eu fui dar, então, uma palestra na escola. E aí, quando eu comecei a apresentar, o Gilberto, lá, acho que é um amigo, ele olhou, chegou para mim e disse, sem fisiquês. Eu achei aquilo tão estranho, porque eu sempre me considerei uma pessoa que expunha bem. Eu era clara. E ele chega e me diz, sem fisiquês. Isso ficou na minha cabeça por bastante tempo. Porque, na verdade, a gente deve começar a ensinar a pessoa usando a linguagem que ela tem. Né? Depois, eu vou pegando aquela linguagem dela e fazendo sinônimos, palavras que tenham significados. Que quando eu falo, por exemplo, momento linear, atrás de momento linear, o físico vai pensar MV. Mas quem não é físico, quem nunca viu física, o seu aluno que começa no ensino médio, ele não viu física. O seu professor faz isso na universidade porque ele supõe que você já viu física. Então, quando ele fala momento linear, tem toda uma informação contida nesse fisiquês. Então, a minha proposta é sempre, qualquer coisa, começar da linguagem da pessoa. E aí, eu vou usando sinônimos, adicionando novas palavras para aumentar o conhecimento e não parar simplesmente ali. Então, exemplo, como eu vou falar de física quântica, né? Física quântica, o que é isso? Isso aí foi na primeira Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu dei lá em Miguel Pereira uma palestra. E aí eu tinha que começar por uma palavra. Eu tenho que começar pela palavra quântico. O que é quântico? Do dia a dia as pessoas não sabem o que é quântico. Então, na palestra, que eu não vou apresentar, está lá escrito o que o dicionário define como quântico. E aí, se eu for pensar e falar de quântico dentro do átomo, o cara não sabe o que é o átomo. O átomo ele não vê. Como é que eu posso exemplificar do que é quântico? Quantizado é 1 a 1. Eu tenho quantidades definidas. Eu tenho quantum. Qual é o exemplo que vocês gostariam? Um supermercado. O supermercado é quantizado. Diferentes tipos de quantum. Você tem, né, aqui a parte de grãos, aqui você tem a parte de sucos, são quantum diferentes, mas é tudo quantizado. Isso é um exemplo que eu posso trazer para explicar para o meu aluno o que é uma coisa quântica. E aí, sempre ouvi dizer que só ao nível do átomo o quântico dá alguma consequência. Não é verdade. Imaginem vocês, se o supermercado não fosse quantizado e você dependesse daquele cara estar te atendendo, seria um caos. Então, existe, na verdade, esse tipo de exemplo é que eu pego quando eu vou nas minhas palestras. Eu tenho que começar com alguma coisa que ele saiba. E, a partir dali, eu vou adicionando o que ele não sabe. A educação, eu posso pensar que eu vou colocar um tijolo no ar e ele vai ficar. Senão, meu aluno simplesmente vai, não está entendendo nada. Tá certo? Então, normalmente eu fazia a seguinte pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Aquela, né? Vocês são professores. Alguma dúvida? Alguém entendeu alguma coisa? Então,
É o mesmo tipo de pergunta. Só que aí, o ensino médio é um pouco complicado. E um dia meu pai me disse, você vai apanhar, porque não dá para o aluno gozar da minha cara e eu achar ele bonitinho. Eu vou lá e vou reclamar, certo? Eu tive algumas situações meio peculiares. Eu comecei a me preocupar mais em falar de ciência para a criança. Mas eu tenho uma razão ainda maior, muito pessoal. Eu tenho um afilhado que hoje tem 9 anos. E eu queria que o meu afilhado ouvisse ciência de mim. Daqui a 40 anos, dificilmente eu estou aqui. Mas eu quero que ele diga para o filho, filha, que a Dinda dele foi na escola contar histórias para ele. Então, essa era a minha grande motivação. Aí, com um colega, começamos. E aqui foi a primeira palestra. Era uma vez uma maçã que caiu. Em que a gente fala de gravidade, certo? Bom, eu e esse colega acabamos não conseguindo ter os mesmos horários. Ele seguiu de uma maneira, eu de outra. E como sou física teórica, né, professor? Não dá para eu fazer arranjos experimentais lindos. Eu quero que o aluno veja. Por quê? Porque Era uma vez a maçã que caiu, eu boto o super-homem voando. Porque você tem que dar um mote para cada experiência. Para cada palestra, tem que começar com um mote, com alguma coisa. E aí, o super-homem voa, pega a Lois Lane, segura o helicóptero, e eu pergunto para eles, super-homem pode voar? Aí diz meu afilhado de 4 anos, pode, Dinda? Eu digo, não, filho, super-homem não voa, é brincadeirinha. Voa, Dinda. Como é que eu vou querer que a criança só veja filminhos e acredite em mim? Ele tem que ver, ele nem sempre tocar, porque senão desaparece as coisas. Então, o que eu fiz foi trazer 2 palestras, né, Bom, vamos tentar. 2 palestras em que eu mostro para vocês que tipo de palestrinhas eu faço para eles. Essa palestra, na verdade, era uma vez uma menina curiosa. Ela foi pedida por uma professora lá da Subida da Serra de Miguel Pereira, que eu já vou nessa escola há mais de 5 anos, e ela pediu para eu falar de matemática para as crianças. Então, essa é uma típica palestra para crianças de 4, no máximo 5 anos. Ela dura 5 minutos, de 5 a 10, porque dali eles saem correndo. Não tem controle. Tá certo? Não pode ter mais do que 20 crianças, 10 crianças, né, com as respectivas professoras. Então, era uma vez uma menina curiosa. E aí vocês vão ver que os autores são os egípcios e babilônios. A referência a ser antes de Cristo é porque todas as crianças conhecem Cristo. Então, eu tenho que dar referência a eles. Eu sou apenas uma mera contadora de... Era uma vez uma teórica que terminou como contadora de histórias. Eu preciso da empatia deles. Eu tenho que dizer que eu sou igual a eles. Como é que eu mostro igual a eles? Aqui é a minha escola. Essa é a minha foto com a minha primeira professora, Dona Regina. E não vale uma viagem até Miami quem descobrir onde eu estou. Tá certo? Essa sou eu. É fácil. Eu marquei, né, quando eu tinha 6 ou 7 anos, eu marquei lá quem eu era. Então, é a maneira que eu tenho de mostrar que eu sou igual a eles. Não há uma diferença, porque você chega lá, você é um cientista, né? A professora te bota lá em cima. Não, eu tenho que ficar ao nível. Eu era muito curiosa. Mas o que o aluno fala da matemática? Matemática é difícil, né? Para que estudar matemática? Na verdade, inicialmente eu odeio matemática, mas aí ficou forte demais. Eu botei, matemática é difícil. Para que estudar matemática? Porque é a pergunta que o aluno faz. Eu tenho que trazer aquilo que ele fala. E aí, a Dona Regina diz que matemática é fácil. Basta você prestar atenção e ser curiosa. E eu uso sempre a palavra curiosa, porque toda criança ela é curiosa. Eu tenho que levar para o meu aluno, principalmente da escola pública, que ele pode. Não há problema nenhuma, porque ele é curioso. O que o meu aluno hoje não sabe, daqui a alguns meses ele aprende. Não há limitação nenhuma.
E aí eu paro e pergunto, tem alguém curioso? Aí é um tal de levantar a mão, e eu digo, bom, se são curiosos, vocês são matemáticos. E aí nós vamos ter uma palestra em que todos nós somos matemáticos. Isso é dito explicitamente para eles. Tá certo? Então, para que estudar matemática? Quantas bolas tem no mata-mata? Isso é uma coisa de criança. Tá certo? Ou era. Outra coisa, a criança, a mãe dá um dinheiro e se não vier o troco certo, vai reclamar. Quantas crianças já levaram bronca? Então, ela precisa de matemática para saber o troco certo. Então, eu tenho que trazer situações que fazem parte do dia a dia deles para tentar motivar e mostrar que matemática é fácil. Quem pula mais corda? Todos. Eu digo, mas alguém contou quantos pulos dá? Porque se não contar, eu não sei. Tá certo? E a outra é, você tem 2 sorvetes, mas tem essa turma toda. Dá para dar sorvete para todo mundo? Aí um garotinho, eu achei muito esperto, o Michael, ele disse assim para mim, dá sim, tia. Dá metade do sorvete para cada um. Eu digo, mas a Magali não vai deixar. Porque a criança, ela te dá umas respostas de vez em quando, que você tem que esperar, e vai viver conforme eles derem. Então, com isso, você vai mostrando que tudo faz parte da vida dele. A matemática, existe uma matemática, óbvio, que é abstrata, mas tem a outra matemática que é do dia a dia. E aí, está na hora da gente contar. A palavra contar, ela, na verdade, ela é uma palavra que pertence ao nosso mundo, mas não é deles. Então, o que é contar? Tá certo? Então, mostrando, eu não vou passar isso aqui, é simplesmente a historinha, né? É um filminho da Disney, mostrando, né? McDonald's, claro, eu não tenho permissão, espero que a Disney não queira me cobrar royalties por isso, tá certo? Ou se ela quiser, o percentual que ela quiser do que eu ganho, dando as palestras, não tem problema, e mostrando que, na verdade, a matemática é que gerou as escalas musicais. E aí tem um truque. A criança está acostumada em ver filmes, ela para. Ela para. E ela assiste sem problema, ela ama isso aqui, eles gostam sempre dos filminhos. O que é contar? E aí eu começo, aqui eu tenho uma bola. Aí eu digo, olha, eu fiz um desenhinho, e é um desenho fácil. É o que eu chamo de número 1. Mas é um desenho, e é muito fácil. Se eu tenho 2, eu uso outro desenho. Olha que esse desenho é desse. Em vez de eu ter que desenhar 2 bolas, que eu não saberia, eu digo 2. É mais fácil eu desenhar esse desenho do que esse. 3, e assim vai. Tá certo? Fosse macaquinho. Porque nada me impede que seria diferente. Então, contar é trazer para a criança que contar é ver quantos iguais eu tenho. Ela vai entender o que é contar. Eu não tenho que dizer, conta aí. Porque hoje você diz, conta aí, a criança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ela não sabe o que ela está falando. De novo, aprendi isso com o Arthur. Nós estávamos no McDonald's, com a batatinha frita do McDonald's, e montando a letra A, a letra B, muito higiênico, depois comendo, claro. Aí eu disse para ele, faz o 4. Ele foi lá e fez o 4. Eu digo, pega 4. Dinda. Eu falei, não, filho, pega 4. Ele foi lá e fez o 4. Eu não vou dizer para ele que ele não sabe, mas ele não sabia o que significa o 4. Atrás de cada desenhinho tem um significado. A matemática é uma receita de bolo. Cada símbolo que eu coloco ali tem uma receita, tem um significado. E aí, se eu tenho um macaquinho, de novo, 2 macaquinhos, 3 macaquinhos. Normalmente, eu passo na cozinha da escola e pego 3 pratos, 3 copos e 3 colheres. Por quê? Primeiro, eu peço para uma criança colocar os 3 copos. Eles botam. Depois, ele vai pegar as 3 bolinhas, uma em cada. Depois, eu peço as 3 tampinhas.
Então, 3 é 3, não importa qual é o objeto. Eu não vou dizer para a criança que isso é a universalidade da matemática. Depois eu peço para 3 crianças ficarem em pé. Então, eles veem que 3 é 3, não depende de qual seja o objeto. É por isso que a maior parte das vezes, você ensina para a criança sem dizer qual é o objeto que você está juntando. Mas cuidado, eu tenho uma bola, eu tenho macaquinho. O que eu tenho? Uma bola e um macaco. Alguns dizem 2, eu digo 2 o quê? Macaco-bola. 2 bola-macaco? Não, a matemática só junta o que é igual. Se vocês observarem o que a gente faz na matemática, a gente só junta o que é igual. A matemática é escrever de maneira extremamente resumida aquilo, vamos dizer que eu tivesse bola, 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 bola. 5 bolas. É isso que a matemática faz. E aí ela vai usar simplesmente um desenho para representar quantos iguais eu tenho, ou quantos do mesmo tipo. Mas eu só posso somar o que é igual. E aí, já que o Arthur não sabia o que era 4 batatas, eu vi que agora eu tenho que botar um número de objetos e fazer o contrário. Então, 2, 3, 4, 5. Então, aprendemos a contar. Contar é aquilo que são iguais. Então, a maior dificuldade que eu tenho é quando eu pego um macaquinho, junto com o macaquinho, eu tenho o quê? 2? 2 não. Eu tenho 2 macaquinhos. Não é simplesmente 2. Isso é matemática. E as regras mudam? Nunca mudam. Né? Como diria o nosso maluquinho. E a menina curiosa cresceu. Então, eu volto para eles. E digo a mesma coisa que a minha professora me disse. Matemática é fácil. É só ser curioso e prestar atenção. E aí eu digo para eles que, sabendo matemática, a menina curiosa conheceu o mundo. E aqui está o professor Moisés com o professor Guido Beck. Tá certo? Eu sou neta do Guido Beck. Né? Então, mostrando para ele que você tem um mundo que se descortina à medida que você vai ganhando conhecimento. Não é simplesmente ganhar conhecimento, é que te abre possibilidades do futuro. Bom, aí agradeço a atenção dos meus colegas matemáticos, né? Que é o Instituto de Física. Esse é, rapidamente, o que eu faço. Rápido. Se eu descobrir. Uma luz que era colorida. Então, tem um conjunto de palestras. Esse, só quem não pode assistir inteiro é o professor Moisés, que ele vai dizer que tem algum erro do arco-íris. Então, olha só. Então, era uma vez, de novo, Isaac Newton. Ele é o autor, eu só sou uma contadora de história. E eu sempre começo com um mote. Eu digo que alguma coisa acontece, mas será que é verdade? E aí eu peguei a minha avó, certo? Quando eu tinha a idade deles, a minha avó me disse que no final de cada arco-íris tem um pote cheio de ouro e que tem um duende tomando conta. Só tem um problema. Eu nunca consegui chegar ao final para encontrar o pote de ouro e não encontrei o duende. Eu não posso perguntar se minha avó é mentirosa. Talvez ela tenha se enganado. Tá certo? Então, você tem sempre um mote para começar alguma coisa. E aí, eu quero associar a ideia de arco-íris à luz. E eu quero que eles comparem. Aqui não tem nenhum arco-íris, mas às vezes tem arco-íris. Então, começo a perguntar a eles qual é a diferença. Eles devem dizer. E aí começam. Tem um arco-íris. Eu disse, bom, além do arco-íris. Tem nuvem. Eu digo, olha só, eu acho que essa nuvem talvez está em a chuva, está preta, não está? E aí a gente vai brincando com eles qual a diferença. E quem aparece na foto? Quem pode explicar? Então, os cientistas, de novo. Quem são os cientistas? E a palavra curioso. Porque o aluno, ele é curioso. A criança é naturalmente curiosa. Ela é naturalmente um cientista. Certo? E aí, nesse negócio de você perguntar o que são os cientistas, o que fazem, eu passei por uma saia justa, porque um garoto chegou para mim e disse que cientista era uma pessoa que sabia tudo. Eu disse, não é verdade, eu não cozinho. Ele olhou para mim indignado e disse, você não cozinha?
Eu digo, não, eu não sei cozinhar. Você não cozinha mesmo? Eu digo, mas eu derivo e integro muito bem. Olha só a diferença. Vocês sabem o que é o derivar e integrar. Ele ficou na dele, porque ele não sabe. Se eu tivesse usado a palavra eu sei matemática, eles entendessem a minha brincadeira. Mas eu usei fisiquês na hora errada. Mas eu passei por essa... O garoto ficou indignado. Você não cozinha mesmo? Eu digo, não, eu não sei cozinhar. Tá certo? Mas eu derivo e integro muito bem. E aí, eu usei a palavra de novo, curioso. Pergunto se alguém é curioso. E coloquei aqui alguns grandes cientistas. Nota que eu coloco uma criança que tenta fazer um avião. Ele diz para mim, tia, não vai voar. Eu digo, mas nem tudo que um cientista faz funciona. Ele tentou. É importante que ele tente. Aí vem Santos Dumont, aqui, né? A parte de vacinas, então você fala a parte de vacinas. Claro, sou apaixonada pela Madame Curie. E eu pergunto para eles, qual é o cientista mais importante que falta ali? Alguém sabe? Hã? Eles. Cada um deles. Eu explico para eles que a ciência que eu fui capaz de ajudar a fazer já está aí. Ela está no Google. A que não está no Google é que ainda vai ser feita. E eles são o amanhã. Se eles não forem o amanhã, nós não temos mais ciência. Muito importante. O cientista mais importante é sempre o cientista do amanhã. Cada um deles. Bom, e aí, já que eles são cientistas, as professoras, então a gente vai apresentar. Então, olha só. Aqui, infelizmente, alguns deles têm uma visão melhor que a minha. Aí você bota, espero que funcione, o menino maluquinho, certo? Você vê muito bem o menino maluquinho. Mas se você, espero que funcione, clicar, fica... Bom, se não tivesse a luz, você não veria com a mesma clareza. Tá certo? Então, para você ver bem, eu pergunto para eles, você vê melhor quando tem a luz ou quando não tem a luz? E aqui o menino maluquinho, ele tem uma blusa verde. Só que eu parei de perguntar, porque algumas das crianças têm uma visão melhor que a minha. Então, tia, é verde. Não. Tá certo? Então, é para começar a associar ao ver a luz. E aí, a luz do sol. A luz do sol ilumina tudo. Nada melhor do que Fernando de Noronha, uma foto de Fernando de Noronha, para mostrar o detalhe. Né? Então, você vê as pessoas, você vê a praia, você vê o mar. Por que isso? Porque é comum a criança achar que você tem a luz preta, que existe uma luz preta, e não que a luz preta é ausência de luz. Então, de noite, nós não temos o sol. Olha a imagem como fica. Com isso, a gente pode ir mostrando para ele que o escuro preta não é a luz preta, mas é a falta da luz. Tá certo? Porque parte de todo esse trabalho, essas palestras, elas levam meses para serem feitas. Né? Você tem que encontrar um mote, você tem que ver o que é que você quer falar. E aí eu vou conversando com os meus amigos, vou jogando para eles alguma coisa, eles me devolvem, eu vou digerindo, e aí a gente vai... É verdade que eles não sabem que eu faço isso. Então, como cientista, eu preciso ver objetos. Aí eu preciso ou da luz do sol, ou a luz que nós temos aqui na nossa casa, ou a lua, ou o farol. Aí eu falo sobre o farol, né, que ele, na verdade, está demarcando uma região de rochas, que o navio, se chegar muito perto, bate na rocha, cria um furo e acaba. E olha que lindo isso aqui. Né? Com a luz eu posso ver isso tudo. E como nós vemos os objetos? Bom, aí eu vou brincar com eles. Nota, tudo é absolutamente descartável. Eu vou brincar com aqui o meu espelhinho, certo? E o espelhinho, ele então, para eu tirar a luz da direção, ele tem que bater no espelhinho. A próxima pergunta, nota, aqui você tem luz, e vocês vão observar que aqui tem luz. E aí eu pergunto para a criança, e no meio tem luz? De vez em quando, você simplesmente bota a mão e diz, achei a luz. Não, tia, não tem.
Aí você fica brincando com ela, isso aqui é talco, certo? Você vai simplesmente do talco e elas vão vendo os raios de luz. Para que você diga para ela que cada pedacinho funciona como um espelhinho, né? Ela não vê, mas ela não vê porque não está chegando os olhos dela. Então, se você fica brincando, né? As pessoas em geral brigam comigo depois para a quantidade de talco, e em seguida eu peço a eles que eles fechem os olhos, porque eles só veem se a luz entra. Eu preciso que eles sintam essas coisas, né? Bom, e aí, quando a gente joga a luz, eu tenho a luz vermelha, eu tenho a luz azul, eu tenho a luz amarela e eu tenho a luz branca. Mas será que a luz branca é branca? Essa é a pergunta. E aí eu vou falar de Newton, o grande cientista. E aqui é a oportunidade que eu tenho de ressaltar a importância do professor. Digo que Newton foi tão bom aluno, mas tão bom, que ele virou professor. Porque ele, para ser professor, tem que ser muito bom, né? Então a gente fala de Cambridge. E aí ele encontrou a resposta. Baixa para mim. Olha só, eu passo para eles, mostro, isso aqui é um prisma, que como eu precisei mandar vir da Alemanha, obviamente não passa pela mão dele. E aí o que eu fiz? Aqui do lado, você tem as cores do arco-íris, certo? E aqui você tem a luz, que você vai compor. E eu digo para eles, veja que pena, não tem uma coisa... E não tem o duende. Aí uma garotinha disse, não, a amiga da minha mãe viu um duende. Como é que eu vou dizer para uma criança que alguém não tenha sido muito honesta? Não, eu disse que não tem o duende aqui. Tá certo? Tem certos momentos que você... Porque a criança tem uma coisa muito boa. Enquanto o aluno do ensino médio, ele entra numa sala em que você vai dar uma palestra, ele parte do princípio que ele não sabe, ele não te dá uma chance, a criança não tem preconceito. Ela não chega não sabendo. Ela é honesta. Ela é extremamente honesta naquilo que ela fala, naquilo que ela faz. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem de nós trabalharmos com a criança. Ela não tem preconceito. Ela aceita e ela vai responder as coisas que você faz. Então, a gente mostrou o arco-íris. Mas, apesar de eu não deixar eles pegarem no prisma, eu passo o prisma por eles e eu digo, é de vidro. Alguém já viu passarinho lá em cima bater a cabeça no vidro? Não. Então, como é que tem arco-íris lá, se eu precisei do vidro? O avião bate no vidro? Aí nós temos que ver que tem outras opções. Então, no jardim, você pode fazer, nunca fiz. Então, eu peguei na internet alguns filminhos, como você vai fazer na sua casa. Tá certo? Ou não, que alguns bombeiros dos Estados Unidos, né? Eles foram lá e fizeram arco-íris. Vão jogar mais água quando começa a diminuir a intensidade. E aí a gente vê que está associado não só ao vidro, mas também à água. Mas parece chuva. E aí vamos falar das cataratas. Certo? Note que, se ela resolver funcionar, não chove. Mas nós temos lindos arco-íris. Se você vai nas cataratas, você vai ver arco-íris lindos. Então, o que há de comum? São as gotinhas d'água. É isso que faz a luz passar por essas gotinhas, que lá é bem úmido, e formar os arco-íris. Bom, e aí, se eu tenho que a luz se abre em 7 cores, Newton se perguntou, e se eu juntar tudo? Aí vem
o nosso disco de Newton, que eu gostaria de ter feito, mas não consegui. Então, eu tenho as 7 cores, ele praticamente fica branco. Tá ok? Bom, com isso, eu sempre ao final, eu faço um resumo da palestra, né? Para que não é razoável que eu espere que a criança acompanhe meu raciocínio todo. Então, ao final, eu tenho que fazer um resumo. Então, a minha voz estava certa sobre o final do arco-íris? Não. O que é a luz branca? É uma mistura de 7 cores. E o que faz o arco-íris aparecer no céu? Simplesmente a luz que bate, entra e sai das gotinhas. E aí, chega ao final, isso aqui é meu amigo professor Renato, que me ajudou a montar, é um professor amigo. Aqui, o Adilson, ele também é um funcionário de estudo de física, também me ajudou a fazer a montagem. Aqui é o estudo de física. Quando chega ao final, eu faço o seguinte, porque é tudo muito palavra. Aí eu imaginei o seguinte, eu vou dar para a criança, né, um marcador de livro. Porque alguma coisa que ela toca. Então está escrito aqui, era uma vez uma luz que era colorida. Na verdade, só fiz para as 2. E foi uma quantidade tão grande que para as outras palestras. Tá certo? Só que eu falava sobre o marcador de livros. Então eu peguei um livro, fui explicar para eles a importância do livro, que você viaja ao ler o livro, que muitas coisas que eu sei, o Newton já não está mais vivo, mas eu só descobri porque eu li o livro, porque o Newton escreveu, mas eu tive que ler. E aí, para cada criança e para a professora, eu entrego um marcador de livro. Tá certo? E aí é a palestra completa que eu fiz. Claro, agradeço a atenção dos meus amigos cientistas, são todos cientistas. Deixa eu ver. Eu só tenho que voltar para o Era Uma Vez. Então, esse é o tipo de palestra que eu faço nas escolas. Né? Que eu vou lá, vou de carro, paro em frente à escola e fico tentando convencer. Né? Na verdade, era uma vez porque quando eu me lembro de quando eu era criança, todas as histórias começavam do Era Uma Vez. Então, todas as minhas palestras, elas começam com Era Uma Vez. Essa maçã que caiu é para falar sobre gravidade. Uma luz que era colorida, o arco-íris. A menina curiosa é matemática, é somar, é subtrair, é multiplicar. Mas a menina curiosa também viajou. Ela foi ao Peru uma vez. Essa escola que me pediu para fazer essa palestra, o pessoal andava muito desanimado, né? Problemas com a prefeitura. Então, eu resolvi fazer uma palestra sobre a minha viagem ao Peru. Depois, quando eu fui numa reunião da SBF lá em Foz do Iguaçu, eu fui visitar a hidrelétrica, comecei a tirar foto. Aí a menina curiosa visitou a hidrelétrica, então vamos falar sobre a energia gerada numa hidrelétrica. Né? Depois, o Arthur e os seus coleguinhas estavam com dificuldades para juntar dezenas e subtrair dezenas. Então, a menina curiosa escreveu, né, como eu junto e tiro montinhos. É outra palestra. Aí, era uma vez o soldadinho de chumbo, porque é comum a criança não saber o que é direita e esquerda. Então, eu tenho que começar com direita e esquerda, isso o Arthur sabia, mas não sabia o que é em cima e embaixo. Então, essas ideias, eu tenho que começar não forçando. Eu amarro no braço da criança do lado de cá uma fita verde, todos têm uma fita verde e todos têm uma direita. E a partir do que eles conhecem, de novo, eles sabem cores. Eu posso dizer o que é direita, o que é esquerda. E aí, se a minha mão direita desce, ela bate na perna direita. E aí você vai trabalhando direita e esquerda, embaixo e em cima da criança. Bom, de novo, o Arthur, né? Ele não é o meu único afilhado, não, mas é o que eu mais esquenta a cabeça dele. Ele ia se formar no pré-escolar, então eu resolvi falar de geometria, porque ele gosta de quebra-cabeça. Então a gente está muito acostumado a pensar na matemática como álgebra, eu posso falar de geometria, eu posso falar de linhas, eu posso falar de triângulos, eu posso mostrar as formas em torno daqui. E, na verdade, nesse caso aqui,
né? Eu coloquei que um dos maiores montadores de quebra-cabeça são os engenheiros, os arquitetos. A maneira como eles montam as casas. Tá certo? Bom, e era uma vez um deus do Olimpo que atirava raios para falar sobre eletricidade. Então, cada um deles tem um mote. O que deve sair até outubro, que deve ser a última, era uma vez um rei que pensou que foi roubado, para falar do Eureka. Tá certo? Então, cada uma dessas coisas você vai tendo. E aí, eu gostaria de lembrar a importância do professor. Né? Se você pensar a passos largos da evolução do homem, há 1 a 2, 3 milhões atrás, nós tínhamos os hominídeos, de 1 a 3 milhões de anos. Eram os grandes primatas. Na verdade, a gente começa a se formar, o homem sapiens, nossos avózinhos, nosso vovozinho, mais ou menos 200 mil anos atrás. Nota, 200 mil anos atrás. Mas a informação que a gente recebe de matemática, provavelmente, o lugar que começou foi na Suméria, há uns 6 mil anos atrás. A linguagem levou mais de 1.500 anos para ser feita. 3.500. Olha esse espaço. Olha a importância de nós preservarmos a informação. Uma informação perdida, a gente nunca sabe quando ela vai desaparecer. E eu não conheço, porque 6.000 antes de Cristo, bota mais 2.000, 2018, dá 8 mil anos. Alguém conhece uma pessoa de 8 mil anos? Não tem. Não tem uma pessoa que vá propagando. Então, essa informação, ela vem sendo propagada pelo professor. Nós somos elos de uma cadeia em que a informação ela é repassada de geração para geração. Essa é a nossa importância. A importância de quem não deixa o conhecimento desaparecer. Porque levou 1.500 anos aqui. Aqui, 194 mil anos para organizarmos. Se nós perdermos uma informação, nós não sabemos quanto tempo leva para voltar. Então, essa é fundamental o professor. Ele ter consciência de que ele tem que aprender bem para passar bem. Cada um de nós é como um vaso de barro. Vai quebrar um dia. A água que você botou dentro de você, se ela não for repassada, ela simplesmente desaparece. Essa é a nossa parte. Por isso que é fundamental a homenagem a cada professor. Porque, apesar da nossa vida ser finita, nós não perdemos essa informação. O que nós damos para os nossos alunos são os melhores momentos dos 8 mil anos anteriores. Aquilo que sobreviveu. Aquilo que nós acreditamos que é o verdadeiro. Então, somos nós que passamos essa informação. Então, é muito importante homenagear o professor. E aqui está uma figura, né, de Rafael, que está no Museu do Vaticano, na verdade é de 1500 e alguma coisa, e ele trata da Feira de Atenas. E eu gosto dessa imagem porque ela representa uma das coisas mais lindas que eu conheço. Aqui tem Platão, aqui tem Aristóteles. É importante o professor com o seu discípulo. É ele que está passando a informação para o seu discípulo. O nosso professor é aquele que a gente tem que agradecer. Porque ele passa para nós essa informação. E nós, como professores, vamos repassar para os nossos alunos. E já que nós estamos na homenagem, eu gostaria de falar do professor Ernesto Hamburger. Eu nunca trabalhei na parte de ensino, eu trabalhava em teoria com o professor Moisés, mas lá na USP a gente fazia a Quântica 1 com PISA. Eram 60 alunos numa aula de quântica de pós-graduação. Então você tem o pessoal da educação, o pessoal da teórica, o pessoal da matéria condensada, e cada vez que se falava ensino, era Ernesto e Amélia Hamburger. Amélia e Ernesto Hamburger. Tinham também outros professores. Mas
Ernesto, que nos deixou no dia 4 de julho, tinha também a Amélia. E eles sempre tiveram uma paixão por preservar a história da física brasileira e o ensino. Eles sempre se preocupavam com o ensino muito antes de cada um de nós. Então, eu gostaria de homenagear a Amélia e Ernesto, porque eu gostaria de dedicar minha palestra a uma pessoa que foi muito importante, porque o orientador ele ajuda você a tomar decisões de vida e de profissão. E no professor Moisés, no Sensweig, eu tive sempre um apoio para tomar minhas decisões. Além disso, ele sempre me disse uma coisa que é muito importante: a honestidade intelectual. E é uma das coisas mais importantes que eu vejo no Moisés. Não quer dizer que eu concordo tudo com ele. Nem ele concorda comigo. Mas eu sei que quando ele está falando alguma coisa, é porque ele acredita. E esse valor da honestidade intelectual é extremamente fundamental para cada um de nós que está repassando. Porque vocês, na mão de vocês têm jovens, 16, 17, 18 anos, que estão tomando decisões da vida. E o professor é fundamental na hora que ele decide o caminho que ele vai fazer. Ele vai ser um esperto ou ele vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra? Então, eu só posso agradecer o professor Moisés e dedicar essa minha palestra para ele. Bom, obrigada. E só uma coisa, a ciência, ela só se perpetua através do encantamento que os jovens e as crianças possam ter dela. Nós temos um prazo de validade. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão chegar depois, mas é questão de 100 anos. Se eles não amarem, se eles não tiverem paixão pela ciência, isso termina. E somos nós que temos que começar a dizer a eles esse mundo encantado. Não o mundo encantado do F igual a MA, né? Porque a primeira vez que eu tive que falar de força, eu disse, meu Deus do céu, força é F igual a MA. Eu tinha que saber o que era força. Então, a gente começa explicando que uma força, um empurrão, é um puxão, para depois chegar no F igual a MA. Então, por favor, pensem na linguagem. Pensem como vocês gostariam de ter tido aula. Essa é a melhor maneira. E era isso aí, obrigada. Aqui estão as palestrinhas. Era uma vez, são todas essas e mais algumas. Obrigada.